grandioso. E, na verdade, a Joana sempre nos fala que ele dominava o método mais difícil de ensino, que era a contação de histórias, a metáfora, porque ele usava aquela linguagem dos homens simples, os pescadores, aquele povo ali da Galileia, né? Um povo simples, e com aquelas figuras ele trouxe uma mensagem de um profundo conhecimento psicológico, que era o que precisaríamos saber, né? Para dentro de nós motivarmos os nossos conteúdos para procurar o si mesmo, procurar esse ser total, integral, que é a representação dele encarnado. Ele vem como um homem encarnado, como uma representação de si mesmo, quando ele diz que ele é a verdade, aquele que é da verdade o segue, né? Então, é muito interessante como isso ainda ecoa, né? Mesmo que a gente não tenha, muitas vezes, a apreensão do que significa todos esses elementos que nos norteiam, todos esses complexos, a nossa sombra. Para Jung não é importante isso. Ele vem nos dizer que não é entender tudo pelo ego, porque o ego não vai dar conta de tudo. A ideia é poder aceitar, primeiramente, alguns conteúdos, para depois a psique mesma ir se desenvolvendo. E daí, quando nós menos nos damos conta, a gente está evoluindo, está progredindo, às vezes, para processos que o ego não domina, mas que está acontecendo de alguma forma. Por isso que a gente não precisa, às vezes, ser bom em todas as áreas ou entender tudo que está acontecendo. Tem gente que é assim, né? Porque é do ser humano. A gente tenta controlar os nossos passos até para poder se preservar, se proteger de qualquer, né, qualquer imprevisto. Mas é uma ilusão, porque a gente não tem controle de muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, embora a ilusão do controle nos dê uma certa ordem para conseguir ir resolvendo as nossas coisas, né? Bom, tem várias coisas no texto. Para onde que vocês querem começar, assim? O que vocês gostariam de trazer, assim, ou que chamou a atenção? Na página 101, tem todo o trabalho de colocar o ego a serviço do self, que seria o que o Jung fala, né, alinhamento ego-self. Acho que é muito interessante assim, tu olhar para essa... O que ficou para ti, assim? O que tu gostou dessa parte? O que ficou? Eu acho que essa é a grande objetivo da gente, né? Fazer esse alinhamento do ego com o self, para poder ver a natureza divina, a centelha divina dentro da gente e tal. Só que eu acho que é muito complicado poder trabalhar isso. Sim. E por que é complicado? Porque esse ego, ele é muito... Como é que... o ego é muito egocêntrico. O ego tem uma força muito grande em cima dos objetivos, né? E por esse dia a dia difícil da gente, olhar para a sombra, poder abstrair, fazer esse contato, eu acho que é uma coisa difícil, é um trabalho bem, bem grande, né? De abdicar. Tem uma parte aqui que eu achei bem interessante, ó, em relação ao que tu está perguntando. Damos muita atenção às convicções dos outros sobre nós e abrimos mão da pessoa que realmente deveríamos ser. O medo de perdermos essas relações e entrar em conflito com elas faz com que recuemos antes mesmo de começarmos a nossa jornada, persistindo muitas vezes em uma adaptação que não nos traz frutos. Aí tem uma parte aqui até que fala que a gente vem original e volta como uma cópia, ou não me lembro. Qual página tu está? Na página 101. Sim. Eu acho que a gente se perde muito nessa coisa. A gente vem com uma missão, né? E um dia até uma palestra lá do Bezerra, o palestrante estava colocando: tu vem com a tua missão e daqui a pouco tu quer comprar um carro, uma casa na praia, uma casa, então tu acaba te desviando muito, né? E tudo a serviço do ego, em detrimento do self, né? Sim. Eu acho interessante que ela fala também o quanto a gente tem que trair as lealdades coletivas para chegarmos à individuação. E é difícil tu trair essa lealdade coletiva. Sim.
o primeiro ponto, né, da questão do porquê que é difícil esse eixo, primeiro porque é difícil, verdadeiramente difícil. Não é uma coisa assim que tu vai fazer com facilidade, como começar uma academia, como, né, trocar um amor por outro, porque aquilo racionalmente eu não posso mais ficar nessa relação. É muito sutil, porque assim, eu posso estar num processo em que eu realmente acredito ser o melhor, por vários motivos, e aquele processo não ser o melhor para mim, apesar de aparentar ser o melhor para mim, porque aquilo o mundo ele aceita, eu me tranquilizo e até posso achar racionalmente, porque a gente racionaliza para fugir dos aspectos da sombra e do nosso ser integral, a gente racionaliza muito. Então eu realmente posso acreditar que eu estou num processo bom, mas eu só estou acomodada, eu só estou identificada ou muito bem assim, bem relacionada, né? Quando ela fala ali que o ego, quando ele está identificado com a persona, eu posso estar super bem adaptada. Eu posso ser uma pessoa respeitada no meu meio, eu sou uma pessoa que os psicanalistas vão dizer que eu sou adequada, eu sou uma pessoa que, quando eu falo, eu agrado, né? Ou vão olhar para mim, fulano é bom, é legal, né? Até posso ter um momento de caridade, mas eu posso estar totalmente identificada com um padrão coletivo e não estar vivendo aquilo que, de fato, eu vim viver. Então, às vezes, romper com isso é muito difícil para nós mesmos, né? Porque a gente, às vezes, acha que tem a consciência, mas, na verdade, não. É só uma fuga, é uma adaptação, porque o ego realmente vai procurar adaptação, né? E eu acho interessante que ela fala, né, da identidade grupal. E se tu vê, o ser humano tem necessidade de pertença. Então, assim, ó, tu pertencer, ao mesmo tempo não te diluir, e encontrar a tua individuação, apesar de pertencer. Então, eu acho que é um trabalho muito grande. É muito delicado e tênue, né? Porque nós somos tribais. A gente canta um parabéns a você, é uma ação tribal. Se a gente está num estádio de futebol e grita pelo time, é inconsciente, mas é uma coisa tribal. Se a gente está na nossa casa espírita, ou na Umbanda, ou na igreja, nós vamos fazer coisas que são tribais. Então, o grupo ele tem uma grande atitude, uma grande influência sobre nós. Quando um começa a xingar o juiz, e todos os outros também. Quando um assobia, daí o outro subia também. Quando um rouba supermercado, daí os outros também roubam o supermercado. Por que um brasileiro é de um jeito aqui e é de outro jeito lá fora? Ou por que é selvajado lá fora e de outro jeito aqui, né? Então, nós somos, sim, naturalmente tribais. Mas isso não significa que seja algo bom ou ruim. Isso é um arquétipo, é uma necessidade. Também nos representa enquanto raça, né? A gente tem coisas semelhantes e coisas irracionais também que nos vinculam, né? Certas danças, certos ritos, o próprio abraço, tem coisas que são irracionais, nem tudo é da função pensamento, né? Mas o fato, assim, é que a Joana ela está trazendo uma proposta um pouco mais abrangente. Ela fala não só da gente tentar se libertar das normas, não sei o quê. Ela fala para a gente conhecer aquele eu desconhecido que temos dentro de nós, que por algum motivo nós passamos renegando, que às vezes é o nosso mendigo interno, aquele ser que tu mais despreza, que tu mais xinga, que tu mais violenta, talvez tu descubra que é tu mesmo. E que por falta de conhecimento tu acaba projetando ou na sociedade, ou nos outros, ou nos teus pais, ou na sei lá o que está acontecendo na vida, na política. Então, enquanto eu não olhar para esses aspectos menos nobres e identificar como meus, eu vou estar ainda atuando nesse inconsciente, né? Como uma célula, mas não ainda integrada. Então, a gente faz isso seguidamente, até uma forma do ego, né, dizer para ele mesmo, não, o outro é assim, então isso significa que eu não sou. Tem um texto interessante ali que, quando o eu, o ego, é idêntico à persona, a individualidade é totalmente reprimida e toda a psique consciente torna-se coletiva. Isso representa o máximo de adaptação à sociedade e o mínimo de adaptação à própria individualidade. Sim. Bom, o Jung vai falar ali na página 89, só voltando um pouquinho, que esse conteúdo que a gente projeta, né? Esse conflito que a gente projeta no outro, que isso aqui é um país de preguiçoso, é terra de ladrão. Tá, mas todo mundo é ladrão, né? São poucos, são pessoas que estão, como diz a Joana, que estão
alcoolizadas, empanturradas de poder, ela usa um termo, no livro Regozija-te em Deus, acho que ela fala. Ela fala um pouco desses poderosos, que vivem com medo, aturdidos, sem paz nenhuma, né? E que estão caminhando cegos em direção ao deserto de muito sofrimento. E há um período. Então, a gente, às vezes, usa, normal que se faça isso, né? Nós usamos algumas criaturas para vilões e heróis. Então, ele vai falar, para ser curado o conflito projetado, seja lá, 89. Ali precisamos encontrar em nós a força. Então, um conflito projetado deve voltar à psique do indivíduo, onde teve seu princípio inconsciente. O processo começa sem nos darmos conta, né? Ele deve celebrar uma última ceia consigo mesmo, comer sua própria carne e beber seu próprio sangue. Isso significa que ele deve reconhecer e aceitar o outro que há em si mesmo. Será esse, talvez, o sentido do ensinamento de Cristo, de que cada um deve carregar sua própria cruz? Pois, se tivermos de suportar a nós mesmos, como seremos capazes de lacerar os outros? Ouvir o chamado e começar a jornada do autoconhecimento é o único caminho para triunfarmos sobre o nosso sofrimento. Então, Jesus realmente ele faz uma última ceia, em que as pessoas condenam ele, né? Que Jesus estava comendo, bebendo, estava feliz, estava alegre, estava fazendo festa. E ele falou que a gente tinha que fazer isso. Que a gente tinha que também aprender a ser alegre, a ser feliz. Porque, senão, a gente fica muito constelado naquele complexo da criança com a fantasia do poder, que tem um momento que a criança acha que é o super-homem, quer se jogar da janela, né? Então, a gente tem essas infantilidades e cresce com elas. Então, a gente cresce, entre aspas, mas não muito psiquicamente, achando que não, que se eu me manter, né, sóbrio, se eu me manter constelado, se eu fazer o que papai e mamãe mandaram, o que as pessoas que eu julgo importantes fazem, eu vou ter um poder comigo, isso vai me tornar mais forte, talvez um notável na minha sociedade. Só que isso é uma fantasia grandiloquente, né? Todos nós temos um caminho a seguir, e esse caminho ele passa pela alegria também. Inclusive, a Joana fala, podeis e deves ser feliz. Se a gente não aprendeu a ser feliz, então a gente não aprendeu o que tinha para aprender. Porque se nós analisarmos as pessoas notáveis que passaram na nossa terra, né, como Chico Xavier, eram pessoas felizes. Então, a própria amargura, ela já denota um estado de mesquinhez de alma. Porque daí fica, porque eu perdi não sei quem, e não importa, na verdade, a vida ela vai te dando elementos materiais para tu desenvolver a tua psique. Porque o self, a psique, ela tem um compromisso com o self, não com o ego. O que para nós, às vezes, é visto como um horror, pro self é o que vai nos curar. E se não fosse assim, essa tensão de opostos, a gente não conseguiria evoluir e nem sair do nosso estado de infantilidade. Porque quem é incognoscível é Deus. Ele não tem, é inconsciente de si. O Aion do Jung fala, né? Não tem essa tensão de opostos. É tudo num só. Nós somos opostos. A gente tem o consciente, a gente tem o inconsciente. A gente conhece o mal para entender o que é o bem. A gente passa por coisas traumáticas para não repetir com os outros, porque senão a gente fica num estado inconsciente repetindo. A gente prova do mesmo veneno que a gente serviu para os outros para poder entender como é que é aquilo. Então, nós ainda precisamos desse jogo de luz e sombras. Ser indivíduo dentro do coletivo. Sim. Me chamou a atenção a questão da diferenciação desse processo de afastamento, separação, entre aspas, da sociedade, de alguns familiares ou de amigos, né? De uma forma saudável, com a separação neurótica, que ela traz no texto também, né? Que às vezes as pessoas, nós confundimos as coisas, né? E tentamos fugir do mundo, né? Com uma separação neurótica, pode desde um divórcio, ou briga com os pais, com a família, se afasta, né? Vai, ou até mesmo se isola do mundo, né? Vai para um mosteiro lá, ficar isolado de tudo, né? Isso foi interessante, porque é muito diferente uma coisa da outra, né? Sim. Ela fala no texto, né? Tu estava falando isso outra aula, acho que tu trouxe essa questão, né? É justamente isso. Porque a gente tem aquela coisa neurótica de materializar, de dissociar o que a gente não consegue fazer na nossa psique. E por que a família é tão poderosa e nos tira do sério? Porque por ser as pessoas mais próximas, elas têm mais poder no nosso inconsciente. Então não é porque a minha mãe é terrível, é que é terrível a aproximação que eu tive com ela.
Então eu vou projetar tudo que eu tenho de mais potente na minha alma naquela criatura e vice-versa às vezes, né? O filho acaba representando algo muito forte. Então por isso que a família é tão difícil. E claro, onde tem fumaça tem fogo. Não é por acaso que aquela conjuntura se deu e a gente está afrouxando esses pinos na nossa cabeça, né? A gente tem que mexer com aquilo. Ah, porque meu pai me abandonou. Mas será que eu não tenho também um lado meu descuidado, né? Que não se cuida, que não dá amor, né? O que mesmo no inconsciente, muito inconsciente, mesmo que eu tenha reproduzido isso em outra vida e não nessa, isso está em mim. Então, quando ela vai citar que Jesus nasce numa manjedoura e no meio dos bichos, né? Esses bichos que são alimentados são a nossa sombra, que é aí que começa o processo. A gente vai para o nosso aspecto mais primitivo. Porque Jesus, naquele momento de extrema sombra, ele não tinha espaço no mundo. Então, ele nasce num lugar junto com os bichos. E ali começa... Nós temos que olhar justamente para o nosso lado animal, que é ali onde está a cura, entre aspas, né? O nosso lado em que nós negligenciamos, em que nós não alimentamos, em que é feio, né? Alguma coisa está aí no que não é visto. Então, não é resolver, é poder primeiro reconhecer. Porque é diferente assim nós termos vergonha de uma característica, isso geralmente a vergonha é uma forma de baixa estima. Quando a gente tem vergonha, a Joana vai falar, é porque a gente realmente se acha menos por ter aquele defeito. Agora, quando a gente começa a perceber que os outros também estão numa luta, que muitos daqueles que falam, né, que se vangloriam são os que estão mais amedrontados, que precisam pagar o preço de estar mantendo aquela aparência, é uma escravidão psicológica, e que as pessoas que estão tentando se conhecer, elas vão te entender. Daí nós estamos tentando nos conectar com um ser verdadeiro, em sermos alguém verdadeiro, que é o que Jesus fez, né? Não é imitar o que ele fez, mas conseguir ser tão real como ele foi é um grande desafio que talvez a gente não consiga reproduzir. Então, é nesse sentido, não é nem questão de separação realmente, né? Ficar longe ou perto, às vezes tu pode até estar longe, mas é a questão muito de tu ser leal aos teus propósitos, independente dos outros, do que está mais próximo. E depois ela até fala que quando tu te diferencia, né, consegue fazer esse processo de forma saudável, de forma harmônica, tu começa a te dar melhor com os outros, né? Sim. Te relacionar melhor com os outros, tanto essas pessoas próximas quanto estranhos mesmo, né? Sim. É muito diferente, né? Tu não te incomoda tanto, Sim. porque tu sabe que tu aceita que aquilo pode ser teu também e não tem problema nenhum. Daí já não é mais uma histeria, né? Sim. Tem que projetar, é tu que fez. Tem gente que mal se conhece já joga na cara do outro, né? Então é tipo, tu me bateu primeiro. Ficam brigando, né? E daí, claro, tu perde menos tempo nisso, tu perde menos energia nisso, né? Dos dragões, né? Qual página tu tá? Na 90. Fala do medo, né? E a sinalização que a psique faz através de sonhos, mitos, etc. E fala como é que a gente tem que fazer para integrar o medo e os conflitos nessa jornada do autoconhecimento. E o que ela diz sobre isso? Ela fala que esse dragão surge para nós durante a jornada e a cada nova fase da vida, a cada necessidade de mudança, a cada novo aprendizado. Nessa busca da individuação, né? O dragão ficaria à espera, sempre ameaçando nos devorar, embotando nossa consciência, inibindo a nossa capacidade de agir, devorando nosso sentimento existencial. Mas ele, o medo, só é perigoso porque fugimos dele, ou melhor, pensamos que fugimos. E achei bem interessante a forma com que ela coloca, né? Que tu tem que integrar, não destruir o medo. Não adianta só matar o dragão, tem que dominar ele, né? Tem que saber lidar com ele. Então, realmente, cada um tem um tipo... Quando ela faz o questionamento, do que tu tem medo, né? Geralmente, o que tu tem medo não é algo realmente amedrontador. Se a gente parte do pressuposto que tudo é perfeito, né? Matematicamente preciso no universo, que
cada ação corresponde a uma reação, que é o Deus misericordioso e não punitivo. Então, ela diz que, na maioria das vezes, a gente acaba confundindo os nossos complexos, os nossos traumas, as nossas fraquezas, com coisas que nós selecionamos como medo. Fobias, o medo da morte, o medo de andar de avião, o medo de morrer sozinha, né? Então, é bem comum, principalmente quando eu estou anestesiada pela vida, né? Pelas coisas que se sucedem, eu chegar num determinado momento da vida em que eu sou obrigada a olhar para aquela questão e eu não sei lidar, e muitos acabam se matando, inconscientemente ou conscientemente, de medo da morte, né? Porque acaba não se falando na morte, daí começam a vir as limitações, que é normal que aconteça, daí a pessoa começa a achar, porque eu vou dar trabalho para os outros, e daí fica naquela exasperação e não vê o quanto está sendo ridículo, né? Quanto está sendo infantil, de achar que só ela que não vai passar por isso, né? Enfim, que tu pode ser onipotente sempre. Então, isso é um exemplo. A gente pode chegar nesse momento e ter muito medo desse momento, né? A gente aprende na infância que ter medo é para os fracos, né? Sim. E aí ela falou quanto esse medo é uma emoção saudável para nessa jornada do autoconhecimento, né? Uhum. Que precisamos para medo, né? O medo é uma emoção saudável que precisamos para nos manter vivos, inclusive. E lá adiante tem uma outra que ela coloca. Aí falou superar o dragão, mas o dragão é o medo. Então aqui fala superar o medo nos leva ao tesouro da consciência mais ampla e muitas e novas possibilidades de vida. Então nós, na verdade, nós temos que superar o medo. Isso. Vencer o medo. O medo, ele é real. Sim, ele E existe. se não fosse, a gente não tinha medo. Uhum. A gente tinha só uma bobagenzinha. O medo é real, ele te aterroriza. Só que, como diz no Evangelho, a verdadeira coragem de enfrentar algo que não se tem medo, tem que ter coragem para esse autoencontro, para os processos da vida, né? Às vezes a gente está mudando de trabalho para um lugar melhor e está com medo. Me explica para quê, né? Ou conheceu alguém que tu ama e vai ter um grande encontro, mas tu tá com medo, porque é algo novo, né? Então isso dá uma mexida no ego. Eu acho interessante que ela diz, ó, não devemos reprimi-lo ou eliminá-lo. O que precisamos é admitir que sim, sinto medo. Uhum. É integrar esse medo, né? Sim. E integrando, tu continua com medo, mas, bom, vai embora. Porque quando a gente tem, por exemplo, uma fobia de, vamos dizer, de andar de trem, de avião, sei lá, chega um momento do tratamento que consiste justamente em, aos pouquinhos, tu começar, né? Vai no aeroporto, planeja uma viagem para não sei quanto tempo, viaja com um remedinho, vai com alguém do lado, até tu conseguir sozinho. Então, paulatinamente, a ideia é que a gente consiga combater aquele medo. E quando eu aceito que aquilo existe, eu não sou tomada por aquela emoção, porque eu já sei que aquilo está em mim, e daí, naturalmente, a psique vai se dando ao trabalho de resolver. Mas as fobias, né, não é um medo irracional, por exemplo, tu tem medo do avião. É o medo inconsciente. Inconsciente. Por exemplo, tu tem medo de andar no avião, mas tu não racionaliza que não, o avião é o meio de transporte mais seguro. Então tu não cai. Não cai, é mais difícil de cair, então tu não precisa ter medo. O percentual de queda é muito pequeno. Então, sim. Na verdade, é inconsciente a maioria desses medos, só que a gente olha um exemplo como esse, que é mais óbvio, muito mais acidente no carro, né, do que no avião, e tantas pessoas viajam, só que tem outros que são triviais, assim, que são muito mais amedrontadores, por exemplo, medo de ser assassinado na rua, sei lá o quê, algo mais, né, medo de ser deixado, e não por isso ele é menos irracional. Porque se a gente tivesse mais fé, né, se a gente conseguisse entender que as coisas que vai dar um jeito, que eu vou dar um jeito, e se não der, eu tenho que passar por essa experiência de verdade, talvez isso não me aterrorizasse tanto. Às vezes a maioria das pessoas que têm fobias, elas sabem que racionalmente não tem motivo. E elas chegam e querem saber o porquê que elas estão tendo aquilo. Então, tu não vai... Às vezes, tu nem sabe o que aconteceu na terapia, mas aconteceu alguma coisa. E a pessoa conseguiu. Começou a olhar para esse medo, primeiro passo. Eu olho para isso, porque às vezes eu nem olho para esse medo, eu só evito. Evito o dragão.
e vou tentar seguir na minha vida. Passo a vida inteira sem viajar, porque eu sei que ali tenho medo, né? Muitas vezes representa, claro, coisas inconscientes. Às vezes é medo de ser conduzido pela vida. São os complexos que ela fala, né? Medo de perder o controle, eu sou muito controlador, ou mexer em alguma coisa, mas que está na sombra. Então eu vou reproduzir numa aranha, numa coisa besta, assim, às vezes. Mas é uma forma de comunicação com a psique, né? É uma forma que a gente se comunica, assim, até para poder mexer em coisas que não podem ser deixadas de lado, porque daí eu já neurotizei. O fóbico é um neurótico, né? Então, eu já estou ali resolver. Então, ali o Edinger vai falar na 95, que a gente falava, quando ele fala, né, que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, separar o pai da filha, que os inimigos de um homem são seus próprios familiares, porque estes são as pessoas mais próximas dele, e é com elas que ele está sujeito a identificar-se inconscientemente, ou seja, eu não me dou conta. Então, tu dissolve essas identificações, pois um dos pré-requisitos da individuação é a consciência de uma separação radical. É preciso atingir a condição solitária, o estado do indivíduo autônomo. E isso só se pode alcançar através da separação e da identificação inconsciente com os outros. Os pais e a família são os mais frequentes objetos de identificação inconsciente, que é o que a gente falava. Então, durante o processo de individuação, podem ocorrer conflitos com os familiares, porque eu era de um jeito, daí eu fico de outro, justamente porque a família é o nosso espelho mais próximo e conhecido. Então, eu projeto neles, eles projetam em mim. Opa, se eu sair do acordo, né? Os outros não vão gostar. Naturalmente, nós temos uma tendência a fazer as coisas da maneira mais confortável, o que significa repetir os padrões que já conhecemos, é normal. Por isso, precisamos nos diferenciar, separar o que é nosso do que é dos nossos. Então, ela vai falar que justamente quando a gente consegue se separar dos pais e fazer o que a gente veio fazer, é o momento que os pais têm que ter mais gratidão, porque é justamente o momento que eu estou preparado para a vida. Só que os pais, às vezes, não sabem também qual que é, né? Às vezes os pais acham que o legado é só... Na maioria das vezes pensou ao contrário. Meu filho vai me abandonar, vai embora. Aquela questão afetiva somente, né? Sim. E não a questão mais ampla do processo de caminhada individual dele mesmo. E às vezes é normal, eu estou apegada com alguém que eu criei, que eu vi crescer, que está na minha casa, que eu sustentei, que eu dei amor, que eu dei afeto, que eu orientei, que eu briguei, que voltou. E daí essa pessoa vai embora e eu tenho medo. E essa semana o César Jeremias falou, um palestrante aqui do Ernesto Miller, que o filho de 24 anos saiu de casa e ele estava pé da vida. E essa é a verdade, porque o ego sofre, mas vocês entendem que eu posso sentir, não é questão de sentir. Só que a ideia é, o ego nem sempre está certo. Na nossa sociedade hedonista, estou sentindo dor, então não vai sair de casa. Daí eu começo a loquear. Daí faço o guri brigar com a namorada. Daí começo a tirar dinheiro do guri, para o guri precisar de mim. Então, entende? O ego, essa é a questão. A gente coloca o ego em primeiro lugar. Porque está frio, eu não vou trabalhar. Tem gente, vocês não vão acreditar, tem gente que não faz nada o dia inteiro. Tem gente que fica deitada em casa, vendo série o dia inteiro. Não é um, nem dois. Tem uma geração de zumbis por aí. E as pessoas e fazem isso. Por quê? Porque é confortável, é muito ego. Daí chega uma hora que dá pane no sistema, né? E daí tu adoece profundamente, daí tu não consegue mais voltar para a superfície. Daí cai a casa, né? Daí eu vou ter que me obrigar, porque a situação já está doendo. Começa a vir o sofrimento daí, né? Então, se a gente segue só o nosso ego, 90% das vezes a gente vai seguir o ego. Se a gente se identifica só com ele, a gente vai ficar cego, achando que está certo, né? Uma coisa, eu não esqueço do conceito do ego, uma das coisas muito que ele é muito impositivo e dominador, efetivamente, né? Ele domina, nos leva, e se tu não tiver, tu... E o ego, ele é certeiro, ele acha que ele está certo, ele é inflexível, ele dá saltos. Ele não aceita assim, não, eu estou sentindo isso, estou pé da vida, então eu vou respirar um pouco, isso aqui é meu. Não, eu estou louco para dizer que é do outro, né? Porque que bom seria se fosse do outro. Mas não posso, porque eu sei que é meu. Daí eu tenho que sair. Daí no outro dia eu vou ver a situação. Daí eu começo, mas bem que ele falou. Daí começa a ficar magoado. Daqui a pouco eu penso, não, mas na verdade nada a ver, eu estou viajando. Eu que sou complexada, porque já falaram isso lá. Daí. E daí tu fica aqui, né? Na luta. Daqui a pouco tu se dá conta que não precisa disso. Daí tu começa a desenvolver outras, amplia, né? Mas se eu fico ali, né, monotema, eu infernizo, né? E acho que estou certa, porque eu sou assim.
porque a minha vida sempre foi assim, porque todo mundo é assim. Essa é a ideia da gente poder, pelo menos, para nós, sermos sinceros, né? Desleais com os nossos pais, mas temos que vencer esses pais infantis, né? E é bem isso, né? Deixa pai e mãe e siga-me. É bem isso, matar os pais infantis. Ali na 102, na Sombra do Poder, que ali no 5º parágrafo, essa frase: o ego, no seu processo de desenvolvimento, precisa e busca segurança. Isso é natural, principalmente na fase infantil. Mas se passamos a nossa vida em busca de segurança, iremos criar em torno de nós uma fortaleza que nos assegure que tudo está sob nosso controle, e sempre que sentirmos essa necessidade, pararmos de confiar no fluxo natural da vida, estaremos no domínio do complexo de poder. Mas será que realmente controlamos o fluxo da vida? Há um complexo de poder. Correndo atrás do poder e abrindo mão da nossa autenticidade, nos transformamos em tiranos de nós mesmos e dos outros. Que o Jung vai falar, né, que o oposto do amor é o poder, que é quando o ego fica envaidecido e ele começa a sentir o gostinho do poder, que é uma ilusão. Por algum momento ele está numa situação ou de educador, ou de poder se salientar em alguma atividade, ou de poder achar que está dominando um processo da vida dele, e se afasta do amor. E daí complica, né? Mas esse demônio, ele está aí, né? Ele vai falar que a gente está ali na 103, uma busca. Hoje vivemos em todas as esferas a busca de coisa nenhuma, a que se atribui demasiado valor e sempre conduz à solidão, ao desespero, ao vazio existencial, perturbando as melhores aspirações de beleza e de realização pessoal. Daí, confrontar com o demônio do poder exige de nós uma luta árdua, que irremediavelmente nos levará aos limites das nossas forças morais e toda a nossa atenção e compromisso com a verdade. É toda a nossa força moral, não é pouca coisa. A gente está numa fase em que há uma sensação de que há uma evolução acontecendo, em que está todo mundo, né, muito intelectualizado, e a luta pelos direitos humanos, tudo bem, realmente, há muita coisa acontecendo. Mas há também um espacinho para a sombra, né, perpetuar, porque a coisa, adotem cachorros, daí já não quero que os outros comprem cachorro, daí ninguém mais pode comprar, que tem que adotar. Daí, sei lá, empoderamento das mulheres. Daí eu xingo os homens, daí eu despiroco, daí os vícios que os homens tinham, né, que eram para ser coisas que eu não precisava me assemelhar nos defeitos. Daí faço também. Daí, alimentação, daí jejum intermitente, daí todo mundo tem que fazer jejum intermitente. Daí eu que sou compulsiva, como até as cadeiras, né, se eu faço isso. Então, né, falta o bom senso. Daí tem esses youtubers, os vloggers, né, que dão dinheiro na internet. Quanto mais tu visualiza, mais dinheiro eles recebem. É legal, porque aquilo estimula o narcisismo da criatura. Daí ficam horas se maquiando no computador. Porque essa aqui é bom para tal pé. Daí um monte de babaca assistindo, né, e tu não vai ter nem tempo de vida, mas tu não para pensar nisso. Com tanto arsenal de porcaria, das coisas mais inimagináveis, assim, pessoas dizendo como é que tu tem que viver. E coachings, né? Porque coach é uma pessoa que alguns devem ser realmente bons, por isso que dá dinheiro, devem ter muita lábia, mas muitos não estudam o suficiente, né? E querem opinar. Por que eu tenho que ter um coaching para me ensinar como arrumar meu apartamento? Será que eu não posso sozinho decidir? Por que eu tenho que gastar tanto tempo da minha vida preocupado em meu apartamento, se ele vai parecer mais moderno ou mais intimista? Aonde eu vou chegar? Então, há realmente uma sensação aos canudos, né? Eu também sou contra os canudos, mas tem gente que pega isso e faz vídeo e bota, e aquilo é a vida da pessoa. E daí, em vez de, né, não comprar a porcaria do canudo, fica postando na internet o dia inteiro. E assim vai. E políticos, uns xingando os outros, né? Não, porque está uma campanha muito legal, realmente boa, essa linha tênue que eu quero mostrar, que querem que não se tenha mais canudinho para tomar. O que é maravilhoso, porque realmente a gente sabe que as tartarugas morrem engasgadas, enfim, que você gasta muito plástico. Eu não gosto de canudo, não sei. Mas tá, entendeu? Vamos agora lavar uma louça. Então... Não, eu fico no canudo. Então, eu me utilizo
disso para diluir a minha sombra. O que acontece? A sombra do meio-dia, o sol do meio-dia é o que não tem sombra. E eu estou inflado. E eu acho que eu estou arrasando com os direitos humanos. E como eu sou bom e legal, mas não me trato, não me vejo, né? Não vejo que eu sou inconveniente, que nem todo mundo às vezes quer, né, seguir o meu caminho. E a sombra do meio-dia ela é mais perigosa porque o sol do meio-dia é o mais perigoso porque ele não dá sombra. Então, eu fico naquela inflação, tudo que é maníaco, né? Tudo que é demais. Então, há uma hiper-realidade, uma super-comunicação, tudo se fala o tempo todo, e agora o Bruno Gagliasso foi xingado no Twitter porque ele estava defendendo os afrodescendentes, agora descobriram que antigamente ele falou mal, daí agora cortaram ele de todos os patrocínios, e daí eu, meio-dia, fico lá vendo a vida do Bruno Gagliasso, que é uma idiota, em vez de escovar meus dentes, né? Então, vocês entendem? A gente está e achando que é uma sensação de individuação falsa. É porque parece que eu estou individuado, parece que eu estou integrado, eu estou mais cego que nunca e estou muito inconsciente. E para Spinoza, o que é, né, a alegria? É o aumento da potência do próprio ser. Se a gente está vendo um monte de depressão e ansiedade, eu estou perdendo potência. Por quê? Porque eu não estou trabalhando a minha sombra. Eu estou inconsciente? Eu estou perdido nesse coletivo, papagaiando? E, no fundo, não estou fazendo esse processo comigo. Carla, quando nós nos buscamos esse monte de bengala, canudos e tudo mais que tu falou, tudo são bengalas para nós tocarmos a nossa vida, né? Mas assessorado de um monte de porcaria. E isso é o ego extrapolado que me faz buscar esse monte de bengalas? Sim, isso é o ego que está com medo, né? Que, no fundo, o que quer? Eu queria já ser o que eu não sou. Então, eu vou me filiar a um partido político e eu vou te xingar porque tu tá falando mal dos canudinhos. Não, eu não estou falando mal dos canudinhos. Eu estou dizendo só para não exagerar. Não, tu tá falando mal dos canudinhos e tu é capitalista. Ah! Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, vamos cada um, sabe, regar uma plantinha. Tu não tem que construir um foguete. Tu tem que só aceitar que tu pode ser muito inteligente na tua faculdade, mas é intolerante à frustração. E quando a namoradinha briga contigo, tu quer se matar. É nesse sentido, a gente não olha para o nosso mendigo. E não se permite errar, e daí não quer que o outro erre. Nesse caso, seria uma identificação com um ego idealizado, a persona? A É persona. muito mais persona, né? É uma persona coletiva, né? Em que, às vezes, eu procuro uma tribo, eu procuro me achar de alguma forma, que seria tudo muito bem e não teria problema nenhum se não fosse uma coisa, um processo neurótico. Que fosse para mim. Na realidade, a pessoa se torna aquilo, né? Ele se torna o vegano, o que cuida da natureza, ecologista, sei lá, Isso. a bandeira que ele levantar. E ele deixa de ser ele, né? Deixa de ser ele. Ele que luta. Isso. Não, ele passa a ser o herói que luta. Sim. Não basta eu querer ser vegano. Ah, que bom, te respeito, tu me respeita. Eu como só porco. Eu prefiro patos. Eu não como carne, né? Eu como só feijão branco. Não. Se cria justamente essa capa. E daí o tempo que eu poderia utilizar na terapia, mexendo na terra, lendo um bom livro, estudando Nietzsche, já que eu quero falar tanto dele, né? O processo árduo do Cronos, do tempo, que dói, que demora tempo. Não, eu pego uns trechinhos aqui, eu pego uns trechinhos ali. E daí eu tento desenvolver essa falsa persona, porque, no fundo, tem um ego muito frágil, que descompensa. E daí a gente tem um monte de gente mimada, fingindo que está muito bem e que está fazendo alguma coisa importante, né? E não necessariamente está nesse patamar. Embora, claro, os movimentos eles são importantes e tudo mais, só que não é isso que a gente está falando. A gente está falando de se perder na escuridão, né? É bem o que nós estamos falando antes, né? Tu não pode te diluir no coletivo. Tu tem que manter tua individualidade no coletivo. Isso. Daí tu pode ser, né? O que quiser. Pode ser vegano, pode ser. Maravilha. Então, há esse demônio dentro de nós. E há uma luta que merece toda a nossa atenção e o nosso compromisso com a verdade. Porque com o mundo é muito fácil, né, gente? Vamos combinar. Eu posso botar aí, sei lá o que, uma ONG e fazer pinta de legal.
E tá tudo bem, né? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando que existe um ego que está preocupado, que Pilatos, né, ele fala, estava preocupado se Jesus era rei, ou se o rei não era daqui, quem que ele era ele. E ele fala, ser rei colocaria Jesus a serviço do ego. É isso que ele queria saber. Tá, mas tu é poderoso mesmo, como eu gosto? E Jesus vai falar, bom, vós falais, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Como dizes, eu sou rei. O si mesmo, o self, ele não vai se preocupar com isso se o outro está me xingando. Se o outro está dizendo, tu está se achando? Bom, está dizendo, vai ver, eu tô. Tipo, dane-se, né? Mas saber que existe uma ordem maior. Meu compromisso é com Deus. Meu reino não é deste mundo. Não é aqui que eu estou servindo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Demonstra a certeza e o comprometimento com a verdade que Jesus representava e pela qual estava disposto a morrer, desvincular-se do ego. E ter uma autoridade dessas torna a pessoa, simbolicamente falando, filho de Deus e rei. E provavelmente esse deveria ser o receio de Pilatos. Porque inconscientemente Pilatos sabia que se ele fosse tão poderoso a ponto de ter esse conhecimento ultraterreno, além dos poderes da terra, ele era rei. Não sei se vocês conseguiram ver, aqui eu postei no grupo o aulão da psicologia. Não cheguei a assistir. Quer compartilhar algo? Isso, assim, é fantástico. Fala justamente sobre isso o Juan. Né, ele fala sobre o ego de Jesus, que o ego ele é um ego sublimado. Né, que ele diz, ele compara que teve gente muito, muito poderosas no mundo, por exemplo, Buda, Krishna, mas Buda, para ser alguém e para se iluminar, ele teve que matar o ego. Né? E Krishna também, e que Jesus não. Né? Jesus ele sublimou, ele continuou dizendo que ele tinha o ego, né? Era necessário, ele não se desfez desse ego, mas ele sublimou e simplesmente continuou dizendo de que ele era filho do rei, filho de Deus. Né? Então, era um ego superior, mas era um ego sublimado. Então, é lindo. É bom que vocês escutem, porque foi um aulão que teve, e agora parece que em segundo semestre vai ter de novo, na Mansão do Caminho. Foi agora, semana passada. Sim. E foi com a Iris, com o Juan e com o Divaldo, e tinha um outro lá. Mas e fala justamente sobre Pilatos, sobre o ego de Pilatos, sobre o ego de Jesus. É muito lindo. Acho que complementa bem a aula de hoje. Sim. Vamos ver, então. Ali, Paulo e Estevão, né? Uma das coisas que mais chocava o Saulo ainda, antes dele ser o Paulo, era que Estevão, com todas as pedradas e com todas as... Ele não se comovia, ele tinha um olhar tranquilo e era algo invejável. Que depois ele faz toda aquela metanoia, toda aquela transformação, quando ele encontra Jesus e consegue compreender o que Jesus quer dele, né? Instintivamente se ajoelha frente ao self, naquele momento de rechaço, assim, de humilhação do ego, que ele se ajoelha, que ele vê que ele estava totalmente errado. Então, daí ele consegue chegar nesse processo. Mas dá muita inveja. Tinha um professor de psicanálise que falava que a caridade ela dá muita inveja. Porque tu conhece algo que é incorruptível. E a gente tem esse diamante dentro de nós. A Malala, vocês conhecem aquela paquistanesa que ganhou o prêmio na ONU? Tem um livro dela muito legal, a biografia dela. E tem um desses dizeres do Paquistão que diz que nós somos uma pedra bruta que deve ser lapidada inúmeras vezes até se tornar um pequenino diamante. Então, é mais ou menos isso. São inúmeras vezes. E daí, se tu vê alguém que tem algo, né, imagina Jesus na sua grandiosidade, devia causar muita inveja. Que poder é esse que eu não consigo nem entender o que é? Me diz tu é rei, tu é da onde, né? As inúmeras lapidações são as nossas inúmeras reencarnações, né? Inclusive. Não tem água para tanta pedra, né? E nós? Depois nessa sequência vem. E nós? Quais são as nossas certezas? Quais são as certezas do ego? Pois é.
O ego, assim como o sal, página 109, controla o que entra na consciência. Ele também ajuda na construção e criação da vida. Daí Jesus nos afirma, e nós somos o sal da terra. Temos a condição de preservar, como preserva a carne, como preserva um conhecimento, eu dou valor, né? E dar continuidade à vida, procriando, ou criando ou cuidando, reconhecendo nela sua importância não só biológica, mas também como única condição para a nossa evolução espiritual. Como afirma Joana, o que se possui de mais precioso é a oportunidade existencial, pois que ela enseja todas as outras ocorrências e conquistas, permanecendo como patrimônio inalienável do ser no seu percurso evolutivo. Então, a gente tem que saber viver, em resumo, né? Se a gente é quem dá o tempero para a terra, a gente tem que conservar. Quando eu escuto, quando eu leio um livro, eu passo para uma criança, eu estou perpetuando aquilo. Quando eu chego em casa e meu cachorro está carente e eu afago, ele se acalma, eu estou distribuindo algo de mim. Então, quando a gente está aqui agindo e criando, imaginando, e nós estamos criando telas mentais, a gente veio para agir no mundo. Daí, cada um do seu jeitinho, cada um tem o seu tempero, né? Um é mais adocicado, outros são mais apimentados, uns são mais estridentes, outro é mais denso. O sal ele tem várias funções, como controlar as substâncias que entram e saem das células, preservação e sabor. Então, uma pessoa mais inteira, assim, vamos dizer, ela tem um sabor, ela tem um som, né? Tem um jeito seu. Tem pessoas que têm uma energia ímpar, né? Que aquilo toma o ambiente. Então, a gente tem que procurar nosso tempero. Porque quando eu estou mortificado, quando eu estou naquele movimento bovino, eu acabo me perdendo, né? Do meu tempero, do meu som. Porque é assim, porque eu cresci assim, eu vou morrer assim, a vida é assim, e tudo é assim, e eu não me valorizo, né? Então tem que ter coragem, tem que ter auto-perdão, tem que ter amor. São as coisas que a Joana vai nos falar, né? E também quando eu estou muito neurótico, eu posso ficar também muito salgado, né? Posso ficar muito magoada, muito, né? Eu fico tentando entender o que aconteceu comigo lá em 92, porque se não tivesse feito aquilo, e a gente fica, às vezes, aí tem que diluir com os sentimentos, com as emoções, tem que se respeitar também, né? Vocês viram aquela narrativa do boneco de sal? Alguém quer ler na 110? Era uma vez um boneco de sal. Após peregrinar por terras áridas, chegou a descobrir o mar que nunca vira antes, e por isso não conseguia compreendê-lo. Perguntou o boneco de sal: "Quem és tu?" E o mar respondeu: "Eu sou o mar." Tornou o boneco de sal: "Mas que é o mar?" E o mar respondeu: "Sou eu." "Não entendo", disse o boneco de sal, "mas gostaria muito de compreender-te. Como faço?" O mar simplesmente respondeu: "Toca-me." Então o boneco de sal timidamente tocou o mar com a ponta dos dedos do pé. Percebeu que aquilo começou a ser compreensível, mas logo se deu conta de que haviam desaparecido as pontas dos pés. "Ó mar, vê o que fizeste comigo?" E o mar respondeu: "Tu deste alguma coisa de ti e eu te dei compreensão. Tens que te dares todo para me compreender todo." E o boneco de sal começou a entrar lentamente mar adentro, devagar e solene, como quem vai fazer a coisa mais importante de sua vida. E à medida que ia entrando, ia também se diluindo, e compreendendo cada vez mais e o boneco continuava perguntando: "Que é o mar?" Até que uma onda o cobriu totalmente. Pôde ainda dizer no último momento, antes de diluir-se no mar: "Sou eu." Ele conquistou a consciência de si. Essa história é tão bonitinha porque o mar é o início da vida. O mar foi onde tudo começou, então ali começa a se desenvolver as células, né, de carbono e todas as coisas que depois vão para a atmosfera, e a vida toda ela sai do mar. Então, se eu sou um boneco de sal, eu vou ao encontro da vida e procuro quem é tu. Ela diz, tu tem que botar a pontinha do pé, só a pontinha do pé. Daí tu começa a entrar na vida, daí a vida te absorve. E daí
chega um momento, claro, né, um salto cósmico e quântico de evolução, a gente realmente entra no estágio de consciência cósmica, que a Joana vai falar, em que há uma integração, sabe-se lá o quê, que eu estou conectada com o universo, e que Jesus chega a dizer, eu e o Pai somos um só. O que significa isso? Então, é o boneco de sal afogado, né? Porque, na verdade, a gente fica, às vezes, na teoria, mas é muito diferente tu estudar violino e tu praticar violino. Se tu praticar, tu vai ver qual é a tua dificuldade, que notas tu tem mais, né? Como é que tá a tua capacidade de memorização. Se tu quer aprender a correr, tu vai ter que começar a ver quanto tem de fôlego, tu vai achar que é impossível, daí tu vai vendo que com o tempo tu vai... Então, a vida como um todo, ela nos ensina sobre nós mesmos. A vida é um processo psíquico. E conforme a gente vai dando para os outros, sem se importar tanto com a minha carcaça, ou com o que para mim representa, porque eu fico no ego, mas se eu começo a dar e receber, se eu começo a agir no mundo, não como fuga, mas como participação, quando vê, eu vou recebendo alguns elementos da vida, até o bem-estar que dá do trabalho, que as condições para evoluir, a Joana fala, é o trabalho, é o estudo. Então, conforme esse próprio movimento, eu vou também entrando nesse processo de consciência. A gente tem que lembrar, né? Na verdade, eu me entrego, eu me encontro e eu cresço. Foi o Isso. que aconteceu com o boneco. Ele se entregou, se integrou e cresceu com a identificação com o todo. Ainda deu um suspiro no final. Ah, sou eu. Por isso que lá fora, lá no interior de Arroio dos Ratos, onde eu sou, tem um ditado que diz assim, ó, não fede nem cheira. Quer dizer, o cara é totalmente insonso, né? Esse Não ditado tem- vai longe. Não tem conteúdo. Esse ditado vai longe, né? Vai até Santa Cruz, vai por aí. Ih, não fede nem cheira. Deus me livre morrer, como diz a Marta Medeiros, eu só não quero morrer boazinha. Deus o livre lembrarem de mim como uma mulher boazinha. Tudo menos isso. Daí a humildade, né? Página 102. E a humildade, ela pergunta. Tão pouco entendida, a palavra humildade vem de humus, terra fértil, que também dá origem às palavras da humanidade e homem. Se eu estou ouvindo a dor de alguém, né? Ah, porque eu passei por isso, não sei o quê. Daí, se me dá uma crise de eu começar a falar de como que eu superei aquilo, eu interrompo a pessoa sem me dar conta. Eu sei que tu está sentindo, fulano. Daí eu já não sou mais terra fértil. Se eu sou humilde, primeiro, eu não julgo. Segundo, eu não estou dando palestra. Terceiro, eu não sei quem é aquela pessoa e que mistérios esconde aquela alma e não estou, às vezes, entendendo na educação da fala dela o sofrimento que ela está passando e o que ela já entendeu daquele assunto. Então, deixa o outro falar. Daí eu vou virando uma terra fértil. Daí depois a pessoa diz, ai, que bom que tu me escutou, fulano. Tão bom quando alguém te ouve, né? Então, é dar o que o outro quer, na verdade. E nossa dificuldade é essa, porque a gente ainda está muito, né? É automático, eu tenho que dar algo de mim. Mas é do meu jeito, né? O que eu acho que é bom. De novo, né? A sabedoria prática é o fazer. Ela vai falar ali no 112, no 14º, ali, Conquistando a Sabedoria. Mesmo que pudéssemos adquirir todo o conhecimento do mundo, não nos tornaríamos sábios. Sabedoria prática é o fazer. Somos como sementes, né? Sabe aquele ditado de quem planta tâmara não colhe tâmara? Que diz que as tâmaras demoram 80 anos, né, para florescer. E muitos dos notáveis da nossa humanidade, eles morreram anônimos. E quem vai dizer que não fizeram muito mais, né? Que muitos. E às vezes é justamente no teu silêncio, em que não está sendo visto por outros, não está sendo valorizado. E às vezes é muito difícil para nós aceitarmos, né, que talvez a gente está fazendo algo que ninguém está testemunhando. Mas há um mundo espiritual que nos acompanha, eles não dizem nos testemunhos da vida. Então, na verdade, não estamos em vão. Só que a gente tem muito aquela coisa de querer, ainda mais hoje em dia, com esse vício, né? De querer demonstrar que a gente está fazendo algo, quem é que vai colher esse fruto.
Tem professores que dizem, quem é que vai continuar dando essa aula? Primeiro dá tu. Depois, quando tu morrer, tu se preocupa. Então, fica essa coisa, né? De achar que é em vão. Interessante aqui, Carlos, a questão da verdade, né? Só para colocar aqui. E conhecereis a verdade vos libertará. Iluminar todos os que se encontram na casa. É ampliar a nossa consciência na qual a sabedoria encontra-se em germe. Então, na verdade, é iluminar um contexto todo para que a verdade seja efetivamente conhecida. Né? Uhum. Eu não sei se vocês notam isso, mas quando a gente é criança, todos nós, como é que a gente faz amizade com outra criança? De qualquer forma. O pai chega e diz, essa aqui é fulano. Tá, criança. E vai, e brinca. Qualquer coisa que tu gosta de brincar. Não tem muita conversa verbal. Basta ter um brinquedo e 2 da mesma idade, ou próximo, e acontece a brincadeira. E daí a gente cresce em besta, né? Por que olha para o ser humano e não posso conversar com ele? Por que ele não é? Se criança seria a mesma coisa. Né? Então, essa criança interior que ela vai falar, que tem uma franqueza, que tem uma alegria pura, que tem curiosidade, que fala com o coração, é essa alegria primitiva que a gente tem que voltar a acessar, que é um arquétipo da criança sadia. Porque Jesus falou, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ninguém vai para o reino dos céus sem passar por esse estágio. Então, enquanto eu não redescobrir a minha centelha divina, que é a minha criança interna, que é o meu estado mais puro, mais sublime, mais encantador, mais desprovido de preconceito, eu não adianta, eu vou ficar lendo livros, enciclopédias e amargurado, né? Mas nessa criancinha, o ego também já lá na própria relação com os coleguinhas, o ego já se manifesta. Claro, o espírito está ali, né? Fumeta, mas é mais fácil de adestrar, é mais fácil de conter, é mais fácil de pegar pelo cangote, botar no lixo, é mais fácil de, né, manipular. Daí tu ensina em casa, daí ele começa a ver que não precisa jogar, né, a sujeira no chão, que ele não pode empurrar os outros. Daí começa, por isso que é importante a infância, né? Tanto que tu vê quando eles brigam, eles voltam logo a fazer as pazes e brincando. Fica amargurado. Não, é uma briga, na hora que brigam parece que vão morrer, né? De choro e tudo, mas em seguida eles continuam brincando, né? Porque é bem mais fácil, né? E quando a briga é muito feia, no outro dia alguém volta com uma boneca e diz, vamos brincar. E há uma comunicação não verbal ali e tá tudo bem. O outro desculpa. E um dia, geralmente, né? Mas e a gente, quando cresce, não tem isso porque tem um julgamento? Por que a gente não tem isso quando cresce? Porque a gente tem um julgamento? Porque a gente julga? O que não? tu vai pensar de mim? Eu acho que é porque a gente está identificado com uma persona, pelo que a gente vem aprendendo aqui, né? Pela forma como a gente se apresenta, assim. Então, eu acho que é por isso. Sim. É difícil, na verdade, ser simples, né? É muito difícil tu ter coragem de ser quem tu é. Porque tu tem que ter coragem de ser quem tu é. Os outros vão achar que eu sou bobo. Mas é porque entra o julgamento, né? Porque Também. Tu não vai gostar de Mas mim. o meu auto-julgamento. Sim, o meu alto. E eu não aceitar que o outro pode não gostar, que o outro pode estar mal-humorado, vai projetar em mim. A gente tem que aceitar, isso é uma coisa que o Gelson fala, que a gente tem que se aceitar, que a gente sempre vai fazer parte da fantasia de alguém. Mesmo sem tu ter feito nada. Tem gente que vai criar uma conspiração, que às vezes tu nem imagina que a pessoa está loqueando. Nós vamos fazer parte, porque nós estamos em uma teia conectados. Então, eu sou elemento de projeção, tu e vice-versa. Nossa, isso é tão libertador. E daí eu posso ser quem eu sou, né? Porque eu tenho um orgulho meu, uma vaidade de achar que eu vou agradar todo mundo. E daí Arroio dos Ratos falam, né? Mas se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu para... Mas na Serra também falavam isso, viu? Na Serra, inclusive. Muito dito na Serra também. Deixa eu ver que horas são. Bom, vamos encerrando, então. Se ficou alguma coisa, acho que é a sombra, ali, os aspectos mais... A gente passou. A gente traz a próxima aula, né? Senão a gente segue adiante. É o item 8, o capítulo 11, Fenômenos da Vida e da Morte, o encontro com a paz e a saúde. E o capítulo 3, o desenvolvimento da personalidade, as etapas da vida, do espelho e da alma também. São assuntos que... É o capítulo 3, do Espelhos da Alma.
e o capítulo 11 do Encontro com a Paz e a Saúde.